Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Robson Carvalho, faça sua inscrição e também chegando em todo lugar do Rio Grande do Norte e do estado de Alagoas, através da Band. Hoje vamos conversar com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Com ele, vamos falar a respeito do governo Bolsonaro, sobretudo nesse momento da condução da crise frente à pandemia e também as ameaças que a nossa democracia vem sofrendo. É o tema de hoje, não é isso, senador? Exatamente, estamos vivendo um momento de tríplice crise, não é? A crise sanitária, provocada pelo coronavírus, que de forma inusitada nos ameaçou, e estávamos despreparados, e chegamos também diante de uma crise econômica brutal, né? Sem precedentes, já com uma queda do produto interno bruto incrível, e ainda a crise institucional com o confronto entre os poderes. Senador, o senhor passou por diversos momentos da história do Brasil, né? Uma carreira parlamentar de vereador, deputado estadual, também senador, governador, deputado federal, até que o senhor está exercendo mais um mandato de senador. Em um momento da história, o senhor participou do movimento Direta Já e participou dessa redemocratização do Brasil. Como é que o senhor vê o momento que o Brasil está vivendo hoje, né, com tantos ataques à democracia, inclusive que partem do próprio presidente e de seus apoiadores e de seus filhos, mas parece que nada acontece? Nós estamos vivendo um momento inusitado, né? Em que o Brasil está diante de um governo que, lamentavelmente, num sistema presidencialista de poder como o nosso, não assume o seu papel de coordenador geral para a superação das dificuldades. Então, vemos o presidente da República em um conflito permanente dentro do próprio governo, com os ministros, 2 ministros substituídos no Ministério da Saúde em meio a uma pandemia incrível. Depois, o ministro da Justiça, que era o ícone no combate à corrupção no país e que dava sustentação popular ao seu governo, também é jogado ao mar. E, finalmente, esse conflito, antes com os governadores, com o Congresso, e, finalmente, agora com o Supremo Tribunal Federal. É preciso que as pessoas entendam o seguinte: as instituições democráticas são essenciais. Nós que as integramos, sejamos senadores, presidente da República, governadores, ministros do Supremo, nós somos passageiros, somos transeuntes, episódicos, nós somos substituíveis. Essas instituições, legislativo, executivo, judiciário, são instituições permanentes, insubstituíveis, definitivas. Elas têm que ser preservadas. É por isso que eu acho fundamental combater as agressões às instituições. E o que nós não podemos concordar, obviamente, é com o estímulo que parte do Palácio do Planalto. Há um estímulo que vem de lá. A impressão que fica é que o presidente só sobrevive popularmente e politicamente alimentando impasses, polêmicas. E isso tem feito muito mal ao nosso país. Nós, no ano passado, desperdiçamos oportunidades preciosas de promover reformas importantes. Só acabamos concluindo a reforma da Previdência, uma reforma mal ajambrada, que acabou colocando mão grande no bolso do contribuinte, do trabalhador, do assalariado, não é? E ficamos nela, não fizemos reforma tributária, não fizemos reforma administrativa, não fizemos reforma política, portanto, nós paramos. A ruptura que se prometeu com o sistema velho não ocorreu. Nós estamos preservando o mesmo sistema, está aí o toma lá da cá, está aí o Centrão operando. Portanto, no momento em que o país enfrenta uma tragédia como essa, o comportamento deveria ser diferente. O presidente da República devia ser o grande coordenador
de uma operação de guerra contra a crise na saúde, a crise econômica e, evidentemente, buscando a pacificação para eliminar essa hipótese de crise institucional. Senador, e na avaliação do senhor, o que é que falta para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Porque tantos ataques têm sido patrocinados pelo próprio presidente, por seus filhos e apoiadores, a própria democracia, instituições democráticas. Vimos na última semana, inclusive, grupos se colocando nos mesmos moldes que extremistas, como grupos americanos, Ku Klux Klan, né, onde já se viu isso, rodeando o Supremo Tribunal Federal. E aí eu pergunto ao senhor, o que é que falta na sua avaliação para o impeachment de Jair Bolsonaro? Olha, na verdade, nós não desejamos o impeachment, né? Porque é traumático para o país. Nós já passamos por dois, tivemos a experiência de dois processos de impeachment, e nós sabemos, o processo de impeachment no Brasil é muito longo. Não é como no Paraguai, que é um processo sumário, que acaba logo. Se nós iniciássemos um processo de impeachment no Brasil, certamente iríamos quase um ano debatendo, primeiramente, a Câmara, todo esse procedimento de defesa, de audiências públicas, de investigação. Depois, se houver a admissibilidade, vai para o Senado. É muito sofrimento para o país. Por isso, busca-se evitar. Veja que mesmo a oposição que propõe um processo de impeachment, propõe timidamente, apresenta por cumprir missão, né? Vai lá, protocola o pedido, mas não enfatiza, não briga por ele, não o proclama a todo momento. A própria oposição está preocupada com o país, né? Nós temos que reconhecer isso. Mas, O senador, país está então, à deriva, buscando salvar-se desta crise, e um processo de impeachment traria um grande tumulto nacional que dificultaria a vida das pessoas. O que nós estamos olhando à nossa frente é a morte, muitos morreram, é dor e sofrimento, é ameaça do vírus, mas também ameaça do desemprego. As dificuldades são enormes e nós temos que ponderar isso, colocar na balança. Isso é que dificulta o processo de impeachment. É evidente que você tem razão. Mas, senador, existem motivos sobrando. Senador, desculpe interromper. O senhor apontaria, então, um outro caminho para conter Jair Bolsonaro ou para tirá-lo mais rapidamente do poder? Porque, pelo desenrolar do que a gente tem observado no Brasil, ou a democracia vai sepultar Bolsonaro, ou é Bolsonaro quem vai sepultar a democracia. Eu creio que sempre resta uma esperança e nós nos agarramos a ela. Há poucos dias, reunimos a bancada do nosso partido Podemos e me delegaram a missão, os meus companheiros delegaram a missão de conversar com o presidente do Senado e propor a ele que ele pudesse ser uma espécie de moderador, né? Convocando uma reunião que envolvesse o presidente do Supremo, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. E eu levei ao Davi, ele gostou da ideia, mas diz, tem que incluir o presidente da República. E foi ao presidente e as coisas não andaram. Eu voltei ao Senado, à tribuna, e disse, nós precisamos colocar um limite de tempo para o entendimento. Não podemos ficar proclamando o entendimento aqui indefinidamente. O Congresso tem que adotar medidas mais vigorosas na defesa das instituições se nós não chegarmos ao entendimento num curto espaço de tempo. Nós estamos sem solução nesse momento. Fica sempre a esperança de que o presidente possa mudar o seu comportamento e o país volte a caminhar na direção do seu futuro. Mas eu sei que muitos já perderam essa esperança. A sua pergunta traz implicitamente essa desesperança. Nós temos que tentar um pouco mais alimentar essa esperança de que o entendimento ainda é possível para caminharmos na direção do futuro. O que o Congresso tem feito é trabalhar
as medidas legislativas, né, cumprindo o seu papel, numa forma de contribuição nesta hora. A quem interessaria, no seu entendimento, a permanência de Jair Bolsonaro no poder? Olha, não cabe aí discutir a quem interessaria. O que nós sempre colocamos como preponderante é a soberania popular. Quer queiram, quer não queiram, ele foi eleito. Nós somos vítimas das escolhas equivocadas que fazemos. Se houve um equívoco ao escolher o presidente da República, nós temos que considerar que somos as vítimas do nosso próprio erro. Isso eu estou falando, a maioria do povo escolheu, a maioria do povo votou. Então, obviamente, esse respeito à soberania popular é preponderante. É por isso que nós esgotamos todos os recursos antes da medida radical que é o impeachment. Eu, particularmente, não desejo. Qual seria para o senador Álvaro Dias este limite, já que o senhor ainda está manifestando pela sua resposta alguma espécie de esperança de que Jair Bolsonaro se converta e volte a agir como deve agir um presidente da República? Qual seria, no entendimento do senhor, esse limite de tempo? E se o senhor espera alguma atitude que seja mais enérgica, né, para a partir daí se tomar essa atitude? Olha, nós temos várias frentes aí de ação, né? O Supremo, 2 inquéritos, né? Que envolve direta ou indiretamente a presidência da República. Um deles é o inquérito fake news. E o outro que está com o ministro Celso de Mello. Diz respeito aos acontecimentos entre o ministro Sérgio Moro e o presidente da República. E, de outro lado, do TSE, há uma ação que pretende caçar a chapa em razão de crime eleitoral. Então, o inquérito... Uma forma mais rápida caçar a chapa, senador? Essa é a forma mais rápida, mas que exige eleição. Então, veja que as soluções não são boas, não é? Não são confortáveis as soluções existentes. É por isso que eu, particularmente, advogo a tese da insistência por mais algum tempo, não saberia dizer qual é o tempo adequado, não é? Mas o que dificulta qualquer ação mais radical é o estado de calamidade pública em que nos encontramos, o isolamento social. Nós não estamos em Brasília, nós estamos isolados. A relação entre lideranças é complexa. A população não pode ir para as ruas em concentrações populares. Não é isso que recomenda hoje. Mais uma vez, senador. Os obstáculos a qualquer ação mais vigorosa num momento como esse. Mas, senador, se justamente vivemos um momento grave dessa pandemia e o papel que cabe ao presidente da República não está sendo exercido, principalmente no fato de que faz o contrário do que diz a ciência, faz o contrário do que diziam seus próprios ministros, faz o contrário do que os governadores tentam fazer para não piorar o problema. E está tão escancarado, é por isso que eu não entendo o que seria pior, não sei o que se espera de que seja pior do que um processo de impeachment em relação ao que a gente está vivendo. Porque eu acho que, em outros momentos, talvez as instituições tenham agido até mais rápido, como foi com o caso do PT. Por que não isso acontecer também com o presidente Jair Bolsonaro, né? Veja que mesmo no caso do PT, da presidente Dilma, né, foi um processo lento, prolongado, que provocou trauma, né? E nós estávamos num período de normalidade. Não estávamos enfrentando uma pandemia tão perigosa como essa que nós estamos enfrentando, com mais de 1.000 mortes todos os dias. Então, esse é um cenário devastador que nos leva a ter uma responsabilidade maior, a buscar maturidade e equilíbrio, né? Infelizmente, não é isso que está ocorrendo, de onde deveria vir a maior demonstração de equilíbrio e maturidade. Nós estamos realmente preocupados com o que possa
ocorrer, mas tememos que qualquer outra alternativa que não seja a manutenção e o apoio a medidas que administrativamente devem ser adotadas nesta hora, nós imaginamos que qualquer outra alternativa possa ser ainda pior. Se nós estamos vivendo um momento difícil em razão do despreparo de quem governa o país e das ações insuficientes que adota para enfrentar a crise e do tumulto que provoca quase que semanalmente, não é? A cada passo um tumulto. Apesar disso tudo, nós não sabemos se não seria ainda mais traumático qualquer outra atitude que não fosse a preservação do resultado das eleições. Senador, e que palavra... Eu falo isso de forma insuspeita, não é porque eu participei da disputa. Exatamente, o senhor foi um dos candidatos à presidência da República, né? Junto com Marina Silva, com tantos outros. Agora, senador, o que eu não consegui compreender de fato realmente se já não é mais que suficiente esses crimes de responsabilidades que são cometidos pelo presidente da República, né? E está aí na cara do povo brasileiro o comportamento que ele tem em relação ao não combate à pandemia, né? Exato. Olha, de qualquer maneira, nós teremos que aguardar a conclusão do inquérito. Nós temos inquéritos instaurados, não é? E a conclusão dele é que vai determinar qual a providência, especialmente o inquérito que está aí sob o comando do ministro Celso de Mello, que é um ministro experiente, né, o decano da Corte, que demonstra uma grande preocupação com a situação vigente, mas esse é um inquérito fundamental. Agora houve um pedido de prorrogação por mais alguns dias, e qualquer atitude mais rigorosa, eu creio que depende da conclusão desse inquérito. Não apenas o inquérito comandado por Alexandre de Moraes, porque ele diz respeito também ao processo eleitoral. Esse inquérito foi instaurado em março do ano passado, mas ele voltou lá para 2018. Então, ele trará elementos para essa ação que está entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, em relação a uma proposta de impeachment, como você suscita, nós teríamos, a meu ver, a meu juízo, que aguardar a conclusão desse inquérito que é no Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Celso de Mello. Muito bem. Quero agradecer a participação do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Muito obrigado, senador, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo.